Rick Mais Notícias. Rick Mais Notícias aqui na Rede Jovem Pan. Quero fazer o convite desde já. Amanhã, logo na abertura do nosso jornal, entrevista exclusiva e especial com o presidenciável Jair Bolsonaro. O deputado Bolsonaro aceitou o nosso convite, estará aqui conosco para uma entrevista sem mimimi, sem politicamente correto, perguntas que você quer ouvir, mas sobretudo as perguntas que você vai fazer. Então, amanhã a gente te aguarda aqui, né, Mark? Os ouvintes poderão participar tanto pela live do Face quanto pelo WhatsApp, mandando a pergunta para o Bolsonaro, e a gente vai priorizar a pergunta do ouvinte. Amanhã nós vamos sabatinar o candidato Jair Bolsonaro, que estará no Paraná. A entrevista também será transmitida, além do rádio e da internet, pelo facebook.com/jovempan e o facebook.com/rickmaispr. Nós também entrevistaremos Jair Bolsonaro na RIC TV Record, logo após a participação aqui no Rick Mais Notícias. Então avisa todo mundo, te liga na Jovem Pan, amanhã tem entrevista sem mimimi com o Jair Bolsonaro. Pode mandar sua pergunta já, se quiser mandar pelo meu Twitter, @DenianCouto, ou pelo Twitter do Mark Souza. Qual que é o teu, Mark? Mark Souza, @Mark Souza. @Mark Souza ou @DenianCouto, pode mandar a sua pergunta lá. Tá preparado para a entrevista do Bolsonaro aí, Ribas? Tudo preparado. Então tá bom. Amanhã tem Bolsonaro aqui na Jovem Pan. A partir das 7 horas da manhã, te liga, avisa todo mundo. Amanhã a gente vai fazer bombar ainda mais o jornal que é líder de audiência no Paraná. Bom, por falar em política, a notícia que nós abrimos o jornal hoje, e é a notícia do momento, envolve tiros que foram disparados contra ônibus da caravana do ex-presidente Lula. A caravana que anda pelo Paraná. Diga lá, Mark. 2 ônibus da caravana de Lula foram atingidos por tiros. Isso aconteceu quando a caravana passava entre as cidades de Quedas do Iguaçu e Laranjeiras do Sul ontem. 2 dos 3 ônibus da caravana, portanto, do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foram atingidos por disparos de armas de fogo no final da tarde de ontem no interior do estado. Ele não estava em nenhum dos veículos. Segundo a polícia, o ex-presidente estava em um helicóptero. Lula está em viagem pelo Sul desde o dia 19 e vem enfrentando fortes manifestações, como nós temos acompanhado por aqui. Um dos ônibus atingidos transportava assessores de imprensa e convidados. A senadora e presidente do PT, Gleisi Hoffmann, disse que a caravana foi vítima de uma emboscada e foram colocados pregos na pista para furar aí os pneus dos ônibus. As pessoas estão muito assustadas, não é para menos, né? Nós achamos isso algo inusitado, nunca esperávamos esse grau de violência. A violência contra a caravana vem crescendo, nós temos alertado as autoridades. Eu, particularmente, falei algumas vezes com o ministro Raul Jungmann, o deputado Paulo Pimenta, que está aqui também, falou algumas vezes. Nós mandamos um ofício ao ministro Raul Jungmann com o roteiro da caravana, por onde nós íamos passar, pedindo apoio da segurança. Mandamos também as informações ao governo do estado do Paraná, falamos com o comando da Polícia Militar, quer dizer, todo mundo está sabendo. O fato é que nós não temos proteção. De acordo com as publicações feitas nas redes sociais e compartilhada por parlamentares petistas, o fato ocorreu no caminho entre as cidades de Quedas do Iguaçu e Laranjeiras do Sul. Ninguém ficou ferido, portanto, reforçando mais uma vez. Em nota, o Departamento da Polícia Civil do Paraná informou que uma equipe da Delegacia de Laranjeiras do Sul, no Centro-Sul Paranaense, está verificando o ocorrido e que uma perícia será feita no ônibus. Se constatado disparos de arma de fogo, será aberto um inquérito policial para apurar os fatos. Lembrando que hoje é o último dia da caravana petista no estado. Um grande ato está marcado na Praça Santos Andrade para as 5 horas da tarde e a polícia já disse que um esquema para garantir a segurança dos manifestantes está sendo montado. Bom, é lamentável que tenha havido um ataque a tiros nos ônibus da caravana do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e é uma obrigação da Polícia Civil apurar o fato. Agora, há um grau de responsabilidade direto nisso que aconteceu,
da própria turma do PT. Não esperem de mim aqui que eu vá passar um pano na notícia e vá tratar a partir de agora de vitimizar o ex-presidente Lula. Nos últimos anos, Lula plantou o vento e agora colhe a tempestade. Foi Lula quem dividiu o país entre nós e eles. Foi Lula quem carimbou quem pensa diferente do modelo petista a pecha de fascista. Foi Lula e a presidente do PT a inflar o ódio em vez de se construir um discurso de adversário político. Quem elevou a condição de adversário político a algo como inimigo, o discurso odioso, quem desrespeita o judiciário, o Ministério Público, a Polícia Federal, a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa, é o PT. Nada, rigorosamente nada justifica que se atire, se dê tiro em ônibus de caravana. Nada. Nada. A polícia tem que apurar e punir os responsáveis, se conseguir localizar. Agora, não me venha com discurso de mimimi. Foi o PT que plantou esse clima de instabilidade no país. Tem que punir os responsáveis? Tem. Mas quem alimenta o ódio, em primeiro grau, é o Partido dos Trabalhadores e o próprio Lula, que não respeita uma ordem judicial, que chama Tribunal Regional Federal de Tribunal de Exceção, que carimba juiz federal e desembargadores federais de golpistas, que não aceitam essa turma e essa gente, e o Lula, e a Gleice, e ninguém, estas pessoas não aceitam qualquer tipo de crítica que lhes são desferidas, e eles são, sobretudo Lula, um réu, um criminoso, um bandido, um corrupto, um lavador de dinheiro público, num projeto de perpetuação no poder. Eles não roubaram apenas para enriquecer, eles roubaram para juntar dinheiro e para forçar e fortalecer a sua musculatura política para se perpetuar no poder. Foram eles que plantaram o ódio. E agora, lamentavelmente, a gente tem que conviver com esse tipo de coisa. Tem que punir quem deu tiro em caravana. Não pode tolerar. A Polícia Civil que vá atrás e descubra quem é. Não pode deixar essa gente solta, porque essa gente é criminosa e é bandida, quem atira contra ônibus. Mas o clima de instabilidade política que nós vivemos hoje no país, isso tudo foi cultivado pelo PT. Esse clima lastimável foi obra de Lula. E quem planta o vento, amigão, virá a tempestade. Tem jeito não. E hoje tem manifestação na Praça Santos Andrade. Imagina o mimimi. Imagina o mimimi. Ele já começou nas redes sociais, Daniel. Ah, é? Conta aí, mano. O próprio Lula, no Twitter dele, eu vi nos sites aqui e fui confirmar no Twitter do Lula porque achei que era demais. Mas não estavam aumentando. Olha a frase que o Lula postou. Abre aspas. Ainda que eu tenha apenas 1 minuto de vida daqui pra frente, esse minuto será dedicado a lutar pela dignidade do povo brasileiro. Fecha aspas. É um mártir, né? É, então. É o Messias, é o homem escolhido por Deus para vir salvar a humanidade brasileira. Então... Mas tem mais, ele continua. Ah, não. Em um outro tweet ele escreve o seguinte. O que eu estou vendo agora é quase o surgimento do nazismo. Fecha aspas, disse Lula. Meu pai do céu. Tá vendo? Você tá compreendendo? Ele vê o surgimento do nazismo. Quem é que divide o país? Quem é que trata o seu adversário político como um inimigo? Quem é que constrói o clima de ódio? O ódio interessa a quem? Ao PT, que vê a sua liderança principal às portas da cadeia e só não tá preso hoje porque o Supremo Tribunal Federal deu o jeitinho. E é essa mesma gente que consegue dividir o noticiário com a ameaça que verdadeiramente me preocupa, que é a ameaça contra a integridade física do ministro Luiz Edson Fachin e dos familiares do ministro Fachin, que é o relator do habeas corpus preventivo de Lula no Supremo Tribunal Federal, que votou contra o Lula e está sofrendo ameaças.
Tem ameaça contra o Fachin. E aí estamos aí há alguns dias do julgamento. O ataque contra a dignidade do Poder Judiciário. Isso acontece hoje no Brasil. Entre o mimimi lulista e o ataque que atinge o Poder Judiciário, a gente sabe aquilo que deve nos preocupar verdadeiramente. Mas vou repetir aqui. Tem que achar quem deu tiro, punir quem deu tiro. A polícia vai conseguir descobrir? Muito dificilmente. O pessoal do oeste do estado está enlouquecido com essa notícia. E aí, teoria da conspiração de todo lado, enfim. Quem repartiu o Brasil foi o PT. E agora está provando do próprio veneno. 7h20. Marque e os ouvintes na Jovem Pan. Estão participando enlouquecidamente aqui sobre esse assunto, Denian. Muitos ouvintes aqui pedindo o esclarecimento dos fatos e todo mundo aqui, pelo menos a maioria dos ouvintes, defendendo uma investigação séria e rigorosa para punir os responsáveis, independentemente de quem sejam. Isso. E vários ouvintes aqui, Denian, só trazendo à luz um fato histórico, um fato político recente. Lembra do escândalo dos aloprados? Claro. Só para o ouvinte relembrar conosco, em setembro de 2006, apenas há 2 semanas do primeiro turno das eleições, integrantes do PT foram presos pela Polícia Federal em um hotel em São Paulo ao tentar comprar um dossiê contra o então candidato do PSDB ao governo de São Paulo, José Serra. Ou seja, naquela época, integrantes do PT foram presos por tentar forjar provas sobre um processo. O pessoal está lembrando disso aqui, por isso que a Polícia Civil tem que investigar para ter certeza quem desferiu os tiros e punir os responsáveis. Muita gente aqui falando sobre essa questão dos tiros, Denian, e sobre a questão de se assemelhar ao nazismo. Final telefone 96, 98, por exemplo, lembra que o Hitler oprimia o povo. Pergunta se o Brasil tem a mesma coisa. Não dá nem para comparar o Lula falar de nazismo ou o PT falar de fascistas. Isso é de um desconhecimento histórico do significado das próprias expressões. Eu não consigo nem responder, falando sério mesmo. Quando eu vejo, porque os fascistas, porque o nazismo, eu tenho uma preguiça. Tem algo que me atinge feito um raio, assim, uma preguiça, porque é uma má fé gigantesca. E eu não vou gastar minha voz aqui respondendo à má fé de meia dúzia de aloprados, para usar uma expressão que já é famosa. O aloprado Lula, o criminoso Lula, né? Criminoso, o bandido Lula. Não esperem de mim que eu vá tirar do Lula o que a justiça diz que o Lula é. O Lula é criminoso, é corrupto e lavador de dinheiro. E o fato está esgotado no Tribunal Regional Federal. O que cabe de recurso daqui para frente é recurso que envolva o direito. Matéria de direito, não matéria de fato. Para a justiça, faticamente Lula é corrupto e lavou dinheiro. Ponto. E aí essa gente vem falar de nazifascismo. Faça-me o favor. Daniel, que preguiça. O Arthur aqui de Curitiba diz o seguinte, que ele lembra, na verdade, que o Partido dos Trabalhadores, em suas reuniões, convocam a militância para a guerra. Gleisi faz isso publicamente, inclusive. Falou que está em guerra contra o judiciário. E quando a guerra chega, agora se declaram vítimas, diz o ouvinte. Posso fazer uma pergunta, assim, para provocar os ouvintes? Eu vou provocar os ouvintes. Essa gente da caravana não trabalha, não? Tem muita gente perguntando sobre isso, principalmente sobre a senadora Gleisi Hoffmann. Essa gente da caravana não tem trabalho para pôr no corpo, não? Sério mesmo? Não tem 3 ou 4 ônibus na caravana? Não tem trabalho? Pra chamar carteira assinada? É tudo cargo público, né? Tem jornalistas também, Daniel. Jornalistas de quem? Do PT. Eles dizem que são veículos cobrindo a caravana, enfim, mas é o que o PT diz, né? Mas pago pelo PT? Eles não dão esse detalhe. Jornalista na caravana paga pelo PT? Mano, eu ia dizer assim, cadê o sindicato dos jornalistas? Sindicato dos jornalistas, que vergonha, hein? Que vergonha. Que vergonha da atuação do sindicato dos jornalistas do Paraná.
Os ouvintes acabam tentando achar humor nessa história, Deninha. O Max de São José brinca o seguinte, ó. Eu acho que está muito perigoso pro Lula andar nas ruas. Acho que a cadeia é mais segura. Então tem isso. 7 horas e 24 minutos. Fazemos um intervalo. Na volta tem mais notícias aqui. Eu quero falar do caso Netflix e a polêmica O Mecanismo. Corra que dá tempo ainda de você assistir sua série. Vai acabar. Que resposta maravilhosa a Netflix deu à crítica de quem não tolera que se faça uma série de ficção sobre algo que incomoda o PT. Daí eles vêm falar de fascismo, né? Tá, quer ver um ato fascista de você não autorizar ou não entender como legítimo e você perseguir a liberdade artística? Nada é mais fascista do que você proibir ou querer criticar a atuação livre do cinema, da televisão, da música. Nada é mais fascista do que isso. Né? Isso é fascismo verdadeiro, na verdade. Verdadeiro. Tá aí o fascismo verdadeiro. O fascismo verdadeiro é você apagar a luz da arte. É você não permitir que a manifestação artística se eleve. Tá aí um ato fascista real. Rick Mais Notícias. Rick Mais Notícias, jornal líder de audiência no Paraná. Muito, muito, muito obrigado por você fazer da Jovem Pan um foguete do jornalismo no Paraná. A gente, a cada número do Ibope que chega, a gente fica mais bobo, mais feliz e nos dá mais força ainda para continuar. É o seguinte, o Bolsonaro vem amanhã. Presidenciável Jair Bolsonaro estará no microfone da Jovem Pan amanhã, já na abertura do jornal. Uma entrevista completa, inteira, sem mimimi, sem politicamente correto, perguntando o que tem que ser perguntado. E mais do que isso, com a participação direta dos nossos ouvintes. Você pode mandar a sua pergunta pelo WhatsApp, pela live do Facebook, amanhã com o Jornal no Ar, ou pode mandar a sua pergunta já para o meu Twitter e para o Twitter do Mark Souza. Meu Twitter é o @deniancouto, o Twitter do Mark é o @marksouza. O Souza do Mark é com S. Isso, com S. Não é Souza com Z, tá? É @marksouza. Muito bom. 7 horas e 31 minutos. E não é que a Netflix resolveu dar uma bufetadinha assim de leve? Só pra mostrar quem manda. Na galera que criticou? Conta aí, Mark. Olha só, Deninha. O diretor da série, José Padilha, reforçou que a obra é de ficção inspirada na Operação Lava Jato e está sendo exibida na Netflix. A empresa chegou, inclusive, Deninha, a instalar estandes no aeroporto de Brasília e de Congonhas, além de divulgar um vídeo com a propaganda da loja. Que é muito bom, né? É a propagandinha, entre aspas, da série O Mecanismo, que é um baita de um tapa na cara daqueles que não toleram a liberdade artística. E a Netflix também ontem deu uma fincadinha no filho do Bolsonaro. Vocês viram isso? Sim. O filho do Bolsonaro disse, se a esquerda fica louca com o mecanismo, imagina se eles soubessem que a gente vai... que há uma proposta de série sobre o Bolsonaro. Aí a Netflix, aonde? Ficou louca, querida. Mas Ficou sobre louca, isso, querida. Ficou louca, querida. Sobre isso tem atualização. O filho Bolsonaro depois publicou um suposto print de uma conversa com o diretor executivo da Netflix, comprovando o interesse da operadora de streaming em fazer a série. Não sei se é verdade ou não, mas ele publicou lá um print de uma conversa de um diretor da Netflix procurando sobre um documentário sobre o pai dele. Pronto, a Netflix agora será carimbada definitivamente de golpe. Golpista. É golpe! A Netflix golpista. É que a Netflix tem muito interesse, né, aqui no Brasil, né? Não, mas é brincadeira. Agora, Bom, mas Deninha, enfim. só pra reforçar aqui, o Padilha disse que se a Dilma soubesse... O Padilha é o diretor do seriado. Isso. Se a Dilma soubesse ler, ela entenderia a série. Foi. Mas eu acho que Aqui o Padilha está absolutamente certo. A ex-presidente Dilma tem um problema severo de cognição. Ela não consegue entender as coisas. Ela tem um problema de interpretação básica dos fatos. Mas a interpretação, aquela primária mesmo. É triste. Esse é o legado verdadeiro de Lula para o país.
Lula nos legou a Dilma Rousseff. E Lula disse, eu vou eleger um poste. E elegeu o poste. E o Brasil foi ao fundo do poço na gestão de Dilma Rousseff. Por isso que é tão importante que a gente conheça os candidatos à presidência. De que a gente possa olhar feito o raio-x. Amanhã nós vamos contribuir com a entrevista do Bolsonaro. Quem também é candidato é o candidato do PRB, né, Marques Souza? Também foi lançado formalmente aí como postulante ao Palácio do Planalto. Flávio Rocha é o nome do PRB à presidência da República. O anúncio foi feito ontem pelo partido. Ele é o executivo da Riachuelo, que é candidato à presidência do Brasil. Quando aparecer aqui, vai vir ao microfone da Jovem Pan. Ele se filiou ontem, inclusive, ao PRB, Deninha, para concorrer às eleições de outubro. O lançamento ocorreu em um ato de anúncio no Salão Verde da Câmara dos Deputados. A gente conversou com o executivo. Hoje eu tomei uma decisão importante, que foi a de me filiar ao PRB para concorrer à presidência da República. É uma decisão orientada pelo compromisso com um partido que tem total identidade de ideias, com as ideias que eu pretendo defender na minha candidatura e no exercício do cargo. Fui magnificamente recebido aqui pela bancada, inteiramente alinhado nos nossos propósitos e eu acho que hoje eu ganhei uma nova família. Me sinto muito feliz em ter com esse meu retorno à vida pública e espero dar o melhor de mim para ajudar a tarefa de recolocar o Brasil nos trilhos da prosperidade, da inclusão e das conquistas sociais. Denis, sabe aquela pergunta que você sempre faz aos candidatos nessa época? O presidente nacional do PRB, Marcos Pereira, respondeu. Disse que a candidatura é para valer e que a decisão dentro do partido foi unânime. Durante o ato, questionado sobre semelhanças com o pré-candidato Jair Bolsonaro, do PSL, Flávio Rocha disse ter pouquíssimas identificações entre eles. Sobre ser conservador, ele respondeu que em relação a isso é a coerência que dita as regras. Rocha é vice-presidente e diretor de relações com investidores da empresa Guararapes, que é dona da Riachuelo. Ele se aproximou do MBL em defesa do impeachment da presidente Dilma Rousseff e encabeça um movimento chamado Brasil 200, que propõe uma agenda liberal para o país. Em 1986, foi eleito deputado federal pelo Rio Grande do Norte. Foi reeleito em 90, em 94 chegou a se pré-candidatar à presidência pelo PL, mas acabou desistindo por causa do apoio do partido à candidatura de Fernando Henrique Cardoso. Os partidos e coligações têm até o próximo dia 15 de agosto para o registro oficial dos candidatos na Justiça Eleitoral. Bom, o PRB pode ter uma candidatura para valer, mas terá de construir uma coligação maior, porque senão o Flávio Rocha aparece e pisca no horário eleitoral. Vai lá e pá, pum, tchau. É a mesma questão que atinge o Bolsonaro. O candidato Jair Bolsonaro, ele tem um apoio em redes sociais que é gigantesco, tem um percentual muito grande de intenção de voto, mas na campanha de televisão o Bolsonaro não tem ninguém. Os partidos tradicionais não estão com o Bolsonaro. E ele terá que construir uma coligação que seja consistente, senão ele não vai aparecer na TV também. E a gente sabe que propaganda de televisão e de rádio é o que pega nesse país. Esse país é continental. Você tem que atingir do Grotão de Roraima ao extremo sul do Brasil. Todo mundo. E você só chega pela televisão ou pelo rádio. A internet, ela está nos grandes centros e ainda assim, na internet, somente quem gosta de política que convive com o ambiente da política. Tem um algoritmo nos Facebooks da vida que fica te travando o que você não curte. Então também não dá para achar que a internet é a solução de todos os problemas em um país desigual como é o caso do Brasil. Sem campanha de rádio e televisão, os candidatos serão meros figurantes. E aí quem tem espaço televisivo acaba levando vantagem. São 7h38, ouvintes na Jovem Pan. Daniel, os ouvintes ainda falando sobre o tiro que atingiu, os tiros, na verdade,
que atingiram os ônibus da Que caravana isso, cara? do ex-presidente Lula. Enfim. Não tem o tiro aí? Nossa, meu. Tem a música do tiro? Como é que é o nome dela? Jojo Todinho. Jojo Todinho. Os ouvintes estão falando que, meu Deus, que país é este? Ah, tem uma versão nova que o Capital Inicial fez aí. Ah, meu Capital Inicial é tão ruim que deve ter estragado a música da Legião. Denise, vai arranjar briga com os fãs do Capital aqui. Não fale assim. Não fale assim. Você não gosta do Dinheiro Preto? Cara que nunca envelhece? Pois é, ele toma alguma coisinha, não toma? Ele já tem mais de 50, não? Vou até ver Claro aqui. que tem. E ele Ô, parece, louco. ele se não sei se parece, mas ele se porta como um cara de 20 e poucos anos. Não, mas o Dinho, Ouro Preto, que é o cantor o líder, né, do Capital Inicial, 53 anos. 53. Ele parece que não envelhece mesmo, ele é um menino. Ele tem a mesma cara desde quando ele tinha 20 anos, o Dinho. O Dinho dos roqueiros aí dos anos 80, ele era o mais bonito. Hoje em dia ele é infinitamente o mais bonito, porque os outros tudo estão uns bagaços. Tão velho. gordo e velho. Não, outro dia veio o Ira aqui, né? O Nazi, você viu? Nossa, o Nazi tá na capa da gaita. E o Escandurra também. O Escandurra já era. Tá todo mundo velho. E tá falando o cara que parece que não envelhece também. Eu já valeu. também já me lasquei. Valeu aí, jovenzão. Jovenzão. É, só eu que pego. Então, vamos nessa. O que mais, Mark? O ouvinte André diz capaz de esses ônibus da caravana ter Netflix pra acompanhar os golpistas. Isso. O pessoal vai assistir na Netflix. A Dilma, inclusive, Deni, ameaçou a Netflix. Ah, não. Foi feio. Ela falou que, abre aspas, a Netflix não sabe onde está se metendo. Ô, louco! Que ela vai denunciar, inclusive, para outros países o que está acontecendo. Você vê que o PT sempre faz isso? Ele sempre quer denunciar para os outros países. Eles têm uma tara por isso, né? Tem. Procuram ONU, procuram não sei o quê. Não, enfim. mas esse procuram ONU é tudo pra enganar bobo, né? Porque as relações diplomáticas, elas não funcionam em você batendo na porta da ONU. Não é assim. E as embaixadas, os consulados, todos trabalham com inteligência. O PT tentou vender a tese de um golpe internacional, quando do impeachment, nenhum país sério considerou a existência de um golpe de Estado, porque não houve golpe de Estado. Mas o PT discursa, né? Porque o discurso aceita tudo. Só o que não aceita tudo é aquilo que diverge da vontade do PT. Aí não. 7h41. Tem mais um ouvinte aqui, final do telefone 2129, infelizmente não colocou o nome, mas ele fez uma retrospectiva de algumas frases do PT. A Glaze. Pra prender Lula vai ter que matar gente. Ela falou isso mesmo. Agora a Dilma falando, a Netflix não sabe onde está se metendo. E o Lula falando, a polícia tem que entrar na casa dele e dar um corretivo nele. Ele falou isso durante a caravana, sobre as pessoas que jogavam ovos. E daí agora não sabem por que estão incitando a violência contra eles. Então, mas tem que apurar a questão do tiro. Carlos André, ouvinte. Tem que apurar a questão do tiro, punir quem disparou, seja ele quem for. Punir com o rigor da lei. Mas, repito, esse clima de instabilidade que hoje atinge o país foi produzido, inflado e realizado pelo PT. É isso. Tem mais alguma coisa aí, Marcos? Para terminar, para mais light o bloco, o ouvinte final do telefone 7835 diz que você gostava de Júpiter Maçã, mas não assume. Não sei nem o que é. É uma banda, acho que é gaúcha, não sei se é gaúcha. Nossa, o que é Júpiter Maçã? Júpiter Maçã? Diz que é uma banda. Eu não conosco isto. Muito bem. Ó, pra quem gosta de adrenalina, Vamos falar de coisa boa. pra quem gosta de cheiro de pneu queimado, Carburador seguinte. furado, colação dilacerado. então, Quero ver. 8 de abril é o dia. Acontece aqui em Curitiba a segunda etapa da Stock Car 2018. Olha quem tá no grid, Terribas, né? Presta atenção. Rubinho Barrichello, o Antônio Pisonia, o Ricardo Zonta, o Tarso Marques, isso aí tudo é turma da Fórmula 1. Sim, todo mundo que Pilotos- saiu da Fórmula 1. Pilotos conhecidos. Só qualidade, né? Ó, o Lucas de Grassi também passou pela Fórmula 1, vai correr esse ano na Stock Car. O Nelsinho Piquet também. Então a gente tem toda essa turma, além do Max Wilson, que foi piloto de testes da Williams, o César Ramos, que testou para Ferrari, enfim. É tudo gente boa que estará no grid aqui da Stock Car em Curitiba no dia 8 de abril. E daí? E daí que tá pegando fogo, né? Porque em março aí já teve Interlagos, a primeira etapa, que já foi muito boa. O Rubinho Foi tá no muito pódio. legal. Eu torço pro Rubinho. Cara, e o Rubinho ele é incrível, né? O Rubinho, ele é impressionante.
O que o Rubinho sabe mexer no carro, sabe regular no carro, é um negócio impressionante. E aí na Stock Car, ele tem também esse negócio de ficar mexendo no carro, né? E aí, ele pra acertar carro não tem. O Rubinho acertava o carro do Schumacher. Do Schumacher. Ele acertava o carro do Schumacher. Então, assim, essas feras todas estarão em Curitiba no dia 8 de abril. E aí, como é que faz para arrumar ingresso para ver a Stock Car, Terribas? Então, é o seguinte, os ingressos estão disponíveis aí pro pessoal que quiser comprar na loja da FENAC, em Curitiba. As bilheterias do autódromo também estarão abertas aí a partir de 7 de abril. Tá? O primeiro lote promocional está à venda até o dia 6. E a entrada para a arquibancada estará disponível por R$50. Ainda é barato, gente. É muito barato. Cinquentão. Você vê só a nata do automobilismo brasileiro. É só a nata. Então, e o autódromo de Curitiba, ele é muito elogiado pelos pilotos. Sim. Porque ele tem pontos legais de ultrapassagem, permite que você explore bem a questão da velocidade, né? Que você tire tudo do carro. Então tá feito o convite aí da Stock Car 2018. A corrida em Curitiba é no dia 8 de abril. E daí é o seguinte, você pode acessar o site aí, stockcar.com.br/ingressos, tá? É o site oficial da Stock Car, stockcar, tá? .com.br/ingressos. E aí, 7 de abril, então, já começa aí a venda dos ingressos, tá? O primeiro lote promocional, então, está à venda a partir do dia 6 e a entrada para arquibancada disponível a R$50. Só uma informação aqui, ó, lembrando que é proibida a entrada de menores de 5 anos de idade e para menores de idade até 14 anos é obrigatória a apresentação do documento original, tanto o responsável quanto de menor, tá? A entrada no evento. As crianças de 5 a 9 anos não necessitam de ingressos para acessar a arquibancada, desde que acompanhados de maior e responsável. Muito bom. Então tá feito o convite. É o seguinte, vamos para o nosso segundo intervalo, mas antes eu preciso da vinheta. Precisa da vinheta? Essa gente horrível. Me deixa de fora disso, Daniel. Deixa de fora. Me deixa de fora desse seu mau sentimento. Você é uma pessoa horrível. Pessoas horríveis que dão tiro em ônibus. Tiro em ônibus. O pessoal tá revoltado aqui. Tem um dizendo que nós estamos tirando sarro de quem levou tiro, Daniel. A pessoa é o seguinte, não basta você agir de má fé. Você tem que manipular o que nós não dissemos. Esse jornal abriu cobrando providências das autoridades da segurança pública do estado do Paraná a se fazer uma investigação rigorosa, se descobrir quem deu o tiro e punir com a força da lei. Ponto. Dito isto, vou repetir. Chegamos e alcançamos esse clima de instabilidade no país graças ao ex-presidente Lula e ao PT, que foi quem dividiu o Brasil entre nós e eles. E quem planta o vento, colhe a tempestade. Rick Mais Notícias. Rick Mais Notícias, 7 horas e 51 minutos. Olha, na política local, na discussão da campanha eleitoral de 2018, o anúncio do governador Beto Richa de que ele vai disputar o Senado e vai entregar o cargo em 6 de abril para Cida Borghetti, que passará a ser a governadora de fato e candidata à reeleição, tem gerado um certo rebuliço aí nos outros partidos e nas outras coligações. Ricardo Barros, o marido de Cida Borghetti, deputado federal, conseguiu construir uma coligação em torno da esposa, que é uma coligação bastante numerosa e forte politicamente. Além do PP, que é o partido dele, e do PSDB, que é o partido do governador Beto Richa, o PSB, o DEM, talvez o PPS, já está bastante próximo, o PTB e outros partidos já se agregaram à coligação de Cida Borghetti. O principal adversário de Cida hoje é o deputado estadual Ratinho Júnior, do PSD. Ratinho Júnior está com uma coligação muito magrinha. É o PSD, o PSC, que é um partido que também pertence na prática ao Ratinho Júnior, e o PR, do Fernando Giacobo. Ao puxar o PR para si, Ratinho Júnior trouxe junto Cristiane Yared. E Ratinho Júnior inflou um balão de ensaio e cogitou a possibilidade de lançar Cristiane Yared ao Senado.
A falta de habilidade política de Ratinho Júnior nesse caso é algo absolutamente incrível. Porque ele conseguiu desagradar aquele que poderia lhe dar um eventual apoio, ainda que não aberto. O governador do Paraná, Beto Richa. Ratinho Júnior consegue errar no óbvio, no elementar. Mas ele erra no primário, no jardim de infância. E a campanha não começou. Há um pré-candidato dentro da chapa do Ratinho Júnior, que é um candidato muito superior eleitoralmente à própria Cristiane Yared, que é o deputado federal Paulo Martins, por exemplo. Ele consegue atrapalhar o nascimento e o crescimento de um candidato, que é um candidato em potencial, que representa esse novo pensamento de uma direita moderna e de uma direita inteligente. E aí, com isso, lança o nome, ainda que num balão de ensaio, da Cristiane Yared, e consegue arrumar confusão também com o PSDB. Olha, e a campanha nem começou ainda. Nem começou ainda. Quem também está meio atrapalhado com as fichas é o candidato Osmar Dias. Porque o Osmar Dias se emparedou, né? Ele tá numa sinuca de bico danada. Para disputar a eleição com chances reais de vitória, ele terá que arrumar uma coligação maior do que o que ele tem hoje. E essa coligação imporia uma parceria com o PMDB, que é um grande partido. O problema todo de Osmar é que se abraçar ao PMDB, terá de carregar o peso de Roberto Requião como candidato ao Senado. E Osmar resiste a isso. E resiste com razão. Carregar Requião ninguém merece. Então o candidato Osmar Dias, que é um grande nome com chances reais de vitória também, tá batalhando para ver se consegue aumentar a força da sua coligação. Por enquanto, nós temos esses três candidatos como candidatos viáveis: Cida Borghetti, Ratinho Júnior e Osmar Dias. O PT não existe eleitoralmente no Paraná, não vai a lugar nenhum. E a possível candidatura de Requião ao governo do estado é uma mentira, né? Então. O PT vai ter candidato, Daniel. Quem que é? Dr. Rosinha. Dr. Rosinha. É o Karl Marx das Araucárias. Dr. Rosinha, 3%. Pro Dr. Rosinha. E quanto? Também 3. 1, 2, 3. Não dá, né, gente? Sério. Sério mesmo. Rosinha, governador. Mas sabe o que eu acho do Rosinha? Eu acho que é o PT sendo PT. Sem o marketing. Eu acho isso bom, porque daí as pessoas sabem que é o PT de verdade. Sem aquela coisa do... Sabe João Santana, Mônica Moura, os marqueteiros e tal. É o PT barbudo, raivoso, falando socialismo. É isso, o PT é isso. Isso aí. É isso aí. Mas a eleição ao Senado vai estar boa também, viu? A eleição ao Senado, não só de governador, a eleição a senador também estará muito boa. A disputa aqui, a Câmara Alta da República no estado do Paraná. Para encerrar, a participação é do ouvinte. Diga lá, Mark. Tem vários ouvintes aqui participando. A Sandra e o Rodrigo, aqui são algumas mensagens que eu pesco sobre isso, mas mandando fotos, inclusive. Já é grande a concentração de integrantes do MST na Praça 29 de Março, que fica na região do bairro das Mercês, aqui em Curitiba. Qual que é 29 de Março? É na Brigadeiro Franco, ali, esquina com a... Tá. Martim Afonso. É a praça do Supermercado Festival ali. Essa mesmo. O pessoal tá se aglomerando, se concentrando por ali para os atos em favor do Lula que deve acontecer hoje na cidade. Lembrando ao ouvinte que às 5 da tarde deve ter um ato petista na Praça Santos Andrade, quando o Lula encerra a caravana no sul do país. Muita gente participando aqui, Daniel, perguntando se você vai lá. Vou pegar a camiseta do Mark. O Mark hoje veio de camiseta vermelha. Pois sim, eu peguei a primeira que eu vi no guarda-roupa, tá todo mundo me enchendo o saco na live. Não, cara, você é um fascista. Vou pegar a camiseta do Mark e vou na manifestação do... Deixa de fora desse seu mau sentimento. Eu não faço média, não tem aí, terrível. Tem aqui, ó. Eu não faço média, seus miseráveis. Essa é a melhor vinheta de todas, né? Essa é a melhor de todas. E a presidente que não lê, não vai nos desejar bom dia? Muito bom dia a todos. Muito bom dia a todos. Muito bom dia a todos, aproveite bem. O pessoal de manhã chega a dar refluxo. Tem os ouvintes que falam, me dá refluxo ouvir isso de manhã. Aproveite bem a sua quarta-feira. Amanhã nós estamos de volta. Avise todo mundo. Entrevista com o presidenciável Jair Bolsonaro aqui no microfone líder da Jovem Pan. Falou, Terribas, um abraço. Cara, você já viu esse vídeo dela dando bom dia?
o vídeo é melhor que a vinheta. Porque ela chega muito simpática. Sabe aquela vozinha que chega, olha o Netinho, muito bom dia a todos. Aí tu falou, fica. eu tô tentando não estourar, mas ele provoca, tu tá Ela vendo, né? Tô vendo. É ele que Meu, provoca. ela fica muito sozinha. Depois ele reclama que a gente estoura. Tem 2 vídeos, já que você tá falando da Dilma, tem 2 vídeos da ex-presidente que pra mim são os melhores de todos. Um é num período da campanha eleitoral, quando alguém pergunta que livro que ela está lendo. Vocês já viram esse vídeo? Não. Que daí ela começa a se atrapalhar, daí chega no ouvido dela uma assessora e... Daí ela fala o nome do livro. Vocês precisam ver. E o outro é a ex-presidente Dilma num colégio. Ela chega num colégio e aí ela... Acho que é no dia dos professores. E ela diz assim... Aí, hein? Quem é que só tira nota alta? Então, é o dia do bom dia esse. Não é. É o Não, mesmo dia. Não pode ser o mesmo É o mesmo dia. É o mesmo dia. Não é possível. É o mesmo dia. É o mesmo vídeo, cara. É desse vídeo que você tirou? É desse aí, é o mesmo Meu dia. Deus. Tá Que daí explicado. ela olha pras crianças, tem uma montoeira de crianças vendo ela. Muito bom dia a todos. Ninguém responde, cara. Ninguém. É muito triste. Aquilo ali é a expressão máxima da solidão. Aquilo ali é o vácuo perfeito, entendeu? Tristeza. Ó, muito você é uma triste, pessoa tadinho. de mau Você é uma sentimento. pessoa horrível, com pitadas de psicopatia. Eu quero mandar um abraço especial pro Júlio Poleto, que tá causando ali na live. Manda aquele mau sentimento pra ele, Daniel. Mau sentimento? Por favor, pra terminar. Deixa de fora dessa seu mau sentimento. Você é uma pessoa horrível. Vambora. Vambora. Olha a hora. Vambora. Amanhã estamos de volta com o nosso jornal. Tchau.